Então, a gente já entendeu aqui que os intervalos podem se organizar melodicamente e harmonicamente, tá? E até aí tudo bem, né? Eu espero. Se você tiver com dúvida nesse conteúdo até agora, tá? Retoma lá os vídeos anteriores, dá uma revisada, tá certo? Que a partir de agora a gente vai trocar um pouquinho o assunto. A gente vai para os acordes. E aí eu quero voltar aqui para esse localzinho aqui, tá? Aqui é onde eu quero colocar aqui sobre acordes, tá? Então a gente falou sobre intervalos, né? Que são as distâncias entre as notas, né? Distância entre as notas, né? E temos intervalos simples e compostos. Intervalos simples são distâncias até uma oitava. E aí eu vou colocar aqui, né? De dó até dó até o próximo dó. Quando a nota se repete, né? Temos a oitava. Quais são os intervalos que nós temos, né? Temos segundas, vou botar assim, facilitar. Segundas, terças, temos quartas, temos quintas, temos sextas, temos sétimas, temos oitavas, tá? E temos antes o tal do uníssono. Ok? Então, isso aqui são os intervalos. Agora vamos para os acordes, tá? O que são acordes? Ops. O que são os acordes, né? Os acordes são conjuntos de 3 ou mais notas específicas, tá? Então, quando a gente junta a partir de 3 notas, a gente está fazendo 2 notas, né? Mas quando a gente agrega mais uma nota, junta 3 notas, 3, 4, 5, tal, notas, a gente forma uma outra entidade chamada acorde, tá? Os acordes, ok? Os acordes também podem ser vistos como conjuntos, isso aqui é muito importante memorizar, de terças, ou seja, intervalos de terças sobrepostas, ou seja, terças uma em cima da outra, né? Terças uma em cima da outra, sobrepostas, tá? Podem ser melódicos ou harmônicos, tá? E são classificados de acordo com a natureza das terças, né, dos intervalos de terças, dos intervalos de terças que compõem o acorde. Ou seja, são classificados de acordo com a distância entre as notas, tá? Distância entre as notas que constrói ali
o acorde, tá? Temos 4 classificações básicas, tá? Ou tipos de acordes, tá? Vou colocar aqui em parênteses, tipos de acordes, tá? Ou seja, temos 4 tipos diferentes de acordes. Então, se eu pegar as terças que existem, né? A gente vai já ver essas terças. Se a gente pegar essas terças que existem e eu sobrepor em certas combinações, tá? Eu vou ter 4 tipos de acordes, 4 possibilidades de combinações dessas terças. 4 possibilidades de combinações dessas terças, tá? Daí, nós temos os tipos básicos dos acordes. Então, os 4 tipos seriam isso aqui, ó. Os acordes maiores, os acordes menores. Deixa eu botar de outra forma aqui para poder ficar mais fácil. Acordes maiores, acordes menores, acordes aumentados e acordes diminutos. E aqui entra uma questão interessante, né? Porque a gente escuta falar, né? Quando alguém vai tocar alguma música, ou dá um dó maior, dá um, né? Sei lá, um mi menor, alguma coisa nesse sentido, né? Aqui a gente está falando do acorde, né? Não está falando de nota, né? Quando diz dó maior, eu não estou falando da nota dó, porque a nota dó ela não recebe essa classificação maior, né? Não existe uma nota dó maior, existe o acorde de dó maior. Então são coisas distintas que levam o mesmo nome. E na música nós estamos repletos desse tipo de coisa. Que tipo de coisa, professor? Coisas que são diferentes, mas que têm o mesmo nome. Tem o mesmo nome, aliás, tem o mesmo nome, mas são coisas diferentes. E nós também temos a mesma coisa com vários nomes. A mesma coisa, só que tem 2, 3 nomes para a mesma coisa, certo? Então nós temos as duas coisas, temos duas situações. Quer dizer, a mesma coisa de eu dizer assim, isso aqui é uma coisa, né? Isso aqui é uma coisa. E eu pegar e dar vários nomes para ela. Celular, lá em Portugal chama-se telemóvel, em inglês chama-se mobile. Então eu tenho vários nomes, a mesma coisa. Mas eu também tenho a possibilidade de ter duas coisas diferentes, completamente diferentes, mas que têm o mesmo nome. Na música é assim. Treco, treco. É o treco e o treco. Ele tem o mesmo nome, só que são coisas diferentes. É o treco e o treco. Tá? Então, aqui é uma dessas coisas, né? Quando eu falo que, por exemplo, um dó maior, eu estou falando do acorde de dó maior, certo? Eu não estou falando da nota de dó maior. Poderia dar outro nome, professor? Bom, poderia, mas ninguém deu esse outro nome. Todo mundo conhece como acorde de dó maior, né? Não dá para a gente mudar hoje em dia, né? Todo mundo conhece como acorde de dó maior, ou só dó maior. Quando fala maior, menor, aumentado, diminuto, é porque está falando de acordes, tá? O acorde maior, o acorde menor, o acorde aumentado, o acorde diminuto. A gente vai ver como é que eles são, mas são 4 os acordes, tá? Então, já vai se preparando para isso. Às vezes você vai escutar o mesmo nome para coisas diferentes e às vezes você vai escutar nomes diferentes para a mesma coisa, tá? Para a mesma coisa, ok? Então, acordes são grupos, né, de 3 ou mais notas. Esses acordes aqui são os básicos, por quê? Porque todos eles só têm 3 notas, da forma como está aqui. O acorde maior são só 3 notas. O acorde menor também são só 3 notas. O acorde aumentado também são 3 notas. O acorde diminuto também são 3 notas. O que vai diferenciar um do outro? Porque é maior e o outro é menor? Porque um é maior, o outro é menor? Porque um é aumentado, outro diminuto?
vai depender do tipo ou distância dos intervalos de terças que eu estou formando esse acorde. Então, para eu criar um acorde maior, eu preciso de um tipo de acorde de terça específico. Para menor também eu preciso de um tipo de acorde de terça específico e assim por diante. Então vamos agora investigar um pouco os intervalos de terças. Só os de terças por enquanto, tá bom? Yep. Bom, então antes disso, né? Você já viram o conteúdo do próximo vídeo, né? Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho dos intervalos de terça. Eu vou usar como exemplo a nota Dó. Tá? Quer usar assim para facilitar? Ó. Usar a nota Dó e vou usar a nota Mi. Certo? Nota Dó, nota Mi. Beleza. Obviamente que esse Mi poderia estar aqui, né? Ó. Certo? Ó. Harmônico, ops, harmônico, melódico. Tá? Harmônico, melódico. Então, nota Dó e nota Mi. Bom, mas vocês lembram que lá na escala cromática, vou voltar um pouquinho aqui, ó. Na nossa escala cromática, tá aqui. Vocês lembram que também existe uma nota chamada Mi bemol? Quer dizer, tem uma nota chamada Mi, tem uma nota chamada Mi bemol. Tá? Aqui, ó, Mi bemol. São notas diferentes, né? Ó, nota Mi e nota Mi bemol. Dó até Mi, Dó até Mi bemol. Dó até Mi. Dó até Mi bemol. Você vê que são notas diferentes, mas a quantidade de notas que nós temos entre as duas continua sendo a mesma. Dó, Ré, Mi. Então, eu tenho uma terça aqui. Dó, Ré, Mi, uma terça. E aqui, Dó, Ré, Mi bemol, uma terça. Dó, Ré, Mi bemol, uma terça também. Então, aqui eu tenho uma terça, aqui eu tenho uma terça também. Uma terça e uma terça. Beleza. Só que o que acontece? Como eu tenho uma nota diferente, Mi bemol e não Mi natural, eu vou precisar classificar essa terça de uma forma diferente, né? Porque senão eu vou começar a confundir, né? É uma terça com a nota Mi ou é uma terça com a nota Mi bemol? Entendeu? Então, para isso, começaram então a chamar essa terça aqui do Mi, ou seja, do Dó até o Mi, começaram a chamar de terça, né, maior, porque a distância dessa terça ela é maior do que a distância dessa outra terça, que passou a ser chamada de, exato, menor. Terça maior, terça menor. Mas qual a diferença real? Qual a diferença real entre um e outro? Para a gente saber, a gente vai contar agora, ou seja, lembra que para eu classificar se é terça, eu olho para as notas da escala, só as notas naturais, né? Ó, dó, ré, mi, terça. Dó, ré, mi, terça. Certo? Então eu olho para as notas naturais. Mas agora, para eu saber se é maior ou menor, eu vou ter que olhar para a escala cromática, porque eu preciso agora contar quantas notas tem na escala cromática. Porque eu estou trabalhando agora com uma nota cromática, Mi para Mi bemol, certo? Trabalhando com uma nota cromática. E se eu olhar lá, o Ré bemol, o Mi bemol está aqui e o Mi está aqui, né? Eu vou fazer descendentemente para a gente poder olhar para o Mi bemol aqui, tá? Cada nota subindo ou descendo na escala cromática, a gente diz que é uma nota que tem, né? Deixa eu até botar aqui.
Então, cada passo na escala cromática tem um semitom ou um meio tom. As duas nomenclaturas, semitom e meio tom, podem ser utilizadas aqui intercambiável, né? Assim, tanto faz um como o outro, você pode dar o nome aqui na escala cromática. Meio tom é o mais comum, meio tom, né? Que às vezes também se escreve assim, sobre dois tons, ou tom, tá? Meio tom, meio tom, tá? Meio tom. Então eu vou contando aqui de meio em meio, tá? Então eu tenho meio aqui, ó, do dó pro ré sustenido, metade, né? Só um meio. Agora eu fiz um inteiro, do dó pro ré. E agora eu fiz um em meio e cheguei no mi bemol. Então, do dó até o mi bemol, eu tenho um em meio tons. Vou copiar isso aqui, vou botar aqui e vou um e meio tom, certo? Mas se eu continuar, ó, eu tenho dó, meio, mais meio, mais meio, um e meio, mais meio, dois. Então, cheguei no mi, tenho dois tons, tá? Então, uma terça maior é aquela terça que vai possuir dois tons, tá? Dois tons. Enquanto que a terça menor é aquela que vai possuir um tom e meio. Agora, isso aqui é importante, tá? Não esquece. É preciso saber qual é a natureza do meu intervalo. Isso aqui é o tipo de intervalo e isso aqui é o modo do intervalo. Então, terça é o tipo de intervalo. Maior ou menor é o modo do intervalo, tá? Então, vamos voltar aqui para intervalo. Vou voltar aqui agora. Ó. A gente vai construindo isso aqui junto. Tá? Então, você tem o tipo de intervalo, conta-se só com as notas naturais, ou seja, sem sustenido e sem bemol, tá? Agora, o modo do intervalo conta-se na escala cromática e depende de quantos tons tem o intervalo, tá? Então, a terça, tipo maior, modo, o tipo terça de modo maior tem dois tons. E o tipo terça de modo menor tem um tom e meio. Por isso que é menor. É um pouco menor, né? Metade de um tom menor. Dois tons, um tom e meio, tá? Então, intervalo menor, intervalo maior. Claro que agora você pode estar pensando assim, terça maior, então, tal, terça menor, então deve ter a terça aumentada, a terça diminuta e tal. Isso é o que vai configurar o acorde maior, o acorde menor, o acorde aumentado, diminuto? Sim, para uma coisa e não para outra coisa. Como assim? Sim, realmente existe o intervalo de terça aumentada e existe o intervalo de terça diminuta. A gente não vai falar sobre eles aqui, certo? Por quê? Porque não. O intervalo aumentado e diminuto não tem a ver desculpa, o acorde aumentado e diminuto não tem a ver com o intervalo de terça aumentada ou diminuta. Lembra? A mesma coisa com nomes diferentes ou dois nomes para a mesma coisa. Neste caso, intervalos aumentados, acordes aumentados. Intervalos maiores, acordes maiores. Intervalos diminutos, acordes diminutos. Mas são coisas diferentes. São coisas diferentes. Uma terça maior, uma terça menor, uma terça aumentada, uma terça diminuta. São intervalos. Diz respeito a uma coisa específica.
Um acorde maior, acorde menor. Um acorde aumentado, acorde diminuto. É outra coisa, embora com as mesmas nomenclaturas, né? Só o que foi que eu mudei? Eu mudei para a palavra acorde, da palavra terça para a palavra acorde e assim por diante, né? De acorde para terça, etc. Então eu tenho intervalos, eu tenho acordes. Eu tenho intervalo de terça maior, eu tenho um acorde maior. São coisas diferentes. Vamos falar sobre como é que constrói os acordes mesmo, efetivamente, tá? Então, assim, nós temos sempre os acordes conjuntos de terças sobrepostas, lembra? Conjuntos de terças sobrepostas. Então, ó, o acorde maior desculpa, de terças, né? Vou colocar aqui, ó. Os acordes básicos têm duas acordes básicos, tem duas terças sobrepostas. Os acordes básicos, tá? Então, o acorde maior e o acorde básico são esses aqui, né? A gente já acabou de ver aqui, ó, acordes básicos. Então, o acorde maior, ele tem uma terça maior, a gente olha sempre ascendentemente nas notas, e depois uma terça menor, tá? Então, para ser um acorde maior, primeiro vai vir uma terça maior, e depois vai vir uma terça menor. Não são duas terças, continua sendo maior e menor, tá? Primeiro vem uma terça maior e depois vem uma terça menor. Lembra que são duas terças sobrepostas? O que é duas terças sobrepostas? É isso aqui, ó. Dó. Vou colocar uma terça acima, ó. Uma terça acima. Vou colocar outra terça acima, ó. Pum, outra terça acima. Então, isso é uma terça sobreposta, ó. Terças sobrepostas, tá? Duas terças sobrepostas. Aqui é um acorde, tá? A primeira terça aqui, ó, no grave, e agora a segunda terça no agudo, tá? Então, intervalo de terça, intervalo de terça. Duas terças sobrepostas, ok? Para ser maior, essa primeira terça aqui, ela precisa ser uma terça maior, e essa segunda terça precisa ser uma terça menor, tá? Agora, para ser um acorde menor, a primeira terça tem que ser menor. E a segunda terça tem que ser maior. Então veja que eu inverti, né? Ó. O que era maior, menor, agora é menor, maior. Certo? Então, o acorde continua sendo o mesmo, vamos dizer assim. Certo? Vou colocar aqui em outro lugar só para você ver, né? Eu tenho uma terça aqui e tenho uma terça aqui. Certo? Então, essa terça aqui, para o acorde ser menor, essa terça tem que ser uma terça menor e essa terça tem que ser uma terça maior, tá? Então, formaria esses dois acordes. Pensa aí, o que seria um acorde, então, aumentado e um acorde diminuto? Dá uma pausa no vídeo, né? Veja, eu estou construindo tudo com terças maiores e menores. Dá uma pausazinha no vídeo e tenta pensar um pouquinho. O que seria, então, um acorde aumentado e um acorde diminuto? Eu espero. Vai lá, pausa agora. Pausa agora. Tá, ao vivo não dá para pausar, né? Se você estiver assistindo o vídeo aí, você vai conseguir pausar. Então, o que seria um acorde aumentado e diminuto? Vou colocar agora, hein? Acorde aumentado e acorde diminuto. Vamos lá. Então, um acorde aumentado é formado primeiramente por uma terça maior, tá? Mas em seguida vem de novo uma terça maior. Então, são duas terças maiores para formar um acorde aumentado. Ah, agora você já matou, né? Então, se para formar um acorde aumentado são duas terças maiores, para formar um acorde diminuto são duas terças menores, exatamente, né? Então, veja, os quatro tipos de acordes, certo? São formados apenas
por terças maiores e terças menores, certo? Em todas as possibilidades. Uma maior menor, uma menor maior, duas maiores, duas menores, tá? Então, quando tudo é menor, terça menor, acorde diminuto. Quando tudo é maior, terça maior, acorde aumentado. Agora, quando começa com maior, é alternado, né? Maior, menor. Mas começa com maior, acorde maior. Começa com a terça menor, acorde menor, tá? Então, esses são os tipos de acordes básicos, tá bom?